Boa tarde, pessoal. Vamos aí para mais uma aulinha hoje. Vou abandonar pelo menos por enquanto, aquele outro sistema que eu estava usando, do Canva, porque eu não gostei muito não, meu rosto ficou muito pequenininho, eu quero aparecer mais para vocês. Vamos voltar na nossa estratégia anterior, né? Que é eu, vocês e a minha colinha aqui. Só que tem coisa de novidade, eu tenho aqui ó, agora o microfonezinho. Vamos ver se melhora um pouco essa minha voz de taquara rachada. Vamos lá. Hoje é a nossa aula 4, né, de História, para o segundo ano. Vamos falar sobre o Brasil do Sertão. Vamos falar sobre o Sertão, essa região nossa que é muito importante, historicamente sofrida, hoje em dia é sofrida. Vamos entender um pouco das questões daquela região, né, que levaram a um fenômeno, né, bem brasileiro, que é o cangaço. Vamos falar primeiro no contexto histórico desse acontecimento. Vamos lá, dessa revolução social. São vários nomes que são dados, né? Vamos lá. O contexto histórico. Era o período de final do Império, início da Primeira República, isso em 1889, né, quando o Brasil deixou de ser uma monarquia e virou uma república. O cenário é esse período aí, entre um e outro, um pouco depois da proclamação da República, um pouquinho antes, ainda no Império, né? O que acontecia naquela região, que acontece até hoje? Seca, muita seca. Ali é uma região extremamente seca, que não chove muito já historicamente, né? E nesse período era pior ainda, porque ainda não tinha, né, toda essa estrutura para levar água até essa região. Então o povo sofria muito, né? Para vocês terem uma ideia, só na grande seca, que eles chamam, em 1877, 78, 50 mil pessoas morreram, né? Mais de 50 mil pessoas morreram, né? Aproximadamente quase 100 mil. Foi muita gente, não tem dados oficiais, porque foi muito subnotificado, mas tem dados aí de mais de 100 mil, né? Mas os dados oficiais são 50 e poucos mil. Ok. Né? Nesse período, houve uma grande imigração de pessoas dali daquela região, porque não estavam tendo mais como viver. Né? Só em Fortaleza chegaram, de uma vez, 50 mil pessoas. 50 mil sertanejos fugindo da seca foram para Fortaleza. Isso criou até um fenômeno nas grandes cidades do Nordeste ali, que eram campos de concentração. Né? As pessoas chegavam, né, já vinham famintas, doentes, com sede, né? Chegavam ali já com doenças. O que essas grandes cidades faziam? Que era onde as oligarquias moravam, né? Estavam lá, o povo, a classe média estavam ali na cidade. O que eles faziam para essas pessoas não chegarem na cidade? Porque assim que elas chegavam na cidade, elas acabavam que elas iam virar pedintes, elas não tinham o que fazer, né? Não tinham um trabalho, porque eles estavam acostumados a trabalhar na roça, né? Lá no arado ali, na criação de animal. Aí chegaram numa cidade já estabelecida, né? E eles não tinham o que fazer. Então, acabavam indo para o crime, acabavam na mendicância. Era isso. O que algumas cidades chegaram a construir? Umas espécies de campos de concentração. Eram barracões que ficavam nas entradas das cidades que abrigavam essas pessoas. Elas ficavam ali, numa quarentena, sabe? Para ver se não tinha nenhuma doença, varíola, alguma tuberculose, alguma doença que pudesse chegar na cidade, né? Chegou a esse ponto aí. Esse período também, foi muito marcado pelo famoso, que nós já falamos, do coronelismo. Quem mandava nas regiões, né, eram os grandes proprietários de terra, os donos de fazenda, os grandes proprietários. Eram eles que comandavam tudo, né? Esse foi um período de muita repressão nessas regiões, porque quem mandava eram eles, né? Todo mundo que ia votar, tinha que votar em quem eles pediam. Era aquele sistema já da república oligárquica, né? Já da nossa primeira república, né? O coronelismo, que era muito forte. E como se formou o dito cujo do cangaço, que nós vamos falar agora. O cangaço é assim, aquelas pessoas daquela região já não viam mais possibilidade de ter uma vida honesta, não tinham mais como se sustentar numa vida honesta. Eles partiam para quê? Para o roubo mesmo, para o roubo propriamente dito. Eles partiam para o roubo, e saqueavam fazendas, saqueavam vilas pequenas. Geralmente, os cangaceiros, eles eram, algumas comunidades tinham eles como justiceiros, porque eles eram muitas vezes motivados pela vingança que alguns coronéis faziam que alguns coronéis cometiam contra eles, né, injustiças, crimes mesmo, né, baseado nesse coronelismo, nessa força que eles tinham, né, aí alguns cangaceiros, algumas pessoas
se revoltavam e se tornavam cangaceiros, né? E muitos se juntavam, aí formavam bandoleiros que ficavam andando pelo sertão ali, cometendo crimes, às vezes, né? Os próprios cangaceiros, eles eram as milícias dos grandes proprietários, dos coronéis. Né? Eles trabalhavam para os coronéis, eles vendiam segurança para os coronéis, eles atacavam fazendas inimigas, rivais, sabe? Botavam fogo em plantação, eles faziam isso, eles trabalhavam não só saqueando as fazendas, as vilas, tudo, mas também trabalhavam para os grandes coronéis, né? Eles tinham essa dupla jornada aí, né? E isso foi o cangaço. Isso foi o cangaço. As pessoas se juntando, ficando naquela região ali, um local que o governo não chegava, as pessoas não tinham a oportunidade de ascender socialmente, minimamente de comer, então elas iam ali no crime mesmo, no cangaço, a oportunidade de pelo menos viver dignamente, minimamente, né, dignamente, que não era digno roubar, mas eles viviam ali, minimamente, pelo menos tinham que comer, na base do saque, né? E como eu falei, muitas pessoas daquela época tinham os cangaceiros como justiceiros, porque muitas vezes eles iam lá, destruíam uma fazenda todinha, acabavam com tudo, de um coronel que estava reprimindo uma população, entendeu? Aí algumas pessoas tinham eles como heróis, né? Basicamente é isso. O cangaço eram grupos de bandoleiros que andavam de fazenda em fazenda, em vila em vila, saqueando, roubando, para se sustentar. Muitas vezes vendendo o seu trabalho, né? Que era uma força militar, era uma milícia, né? Eles vendiam proteção, vendiam seus serviços para os coronéis, até às vezes para atacar outras fazendas, né? E falando no cangaço, né? Temos o mais importante, o mais conhecido, não tão importante quanto os outros, só que o mais conhecido de todos, que era o quê? Virgulino Ferreira da Silva, vocês conhecem, é o Lampião. Esse é famoso. Esse tocou o terror no sertão todinho, né? Ele foi preso, não chegou nem a ser preso, ele foi morto, né? A polícia fez uma emboscada para ele em Sergipe, aí matou ele, matou a esposa dele, Maria Bonita, e acabou com esse bando, né? Com esse bando que tocou o terror no sertão nordestino. Tido como herói por uns, tido como bandido por outros, mas existiu. Existiu e a reflexão que fica é isso. Onde o Estado não chega, as pessoas dão um jeito. As pessoas dão sempre um jeito. Tava ali passando fome, passando sede, animal morrendo, não tinha onde morar, não tinha remédio, não tinha nada. Ou seja, a ausência total do Estado. Onde o Estado não chega, né, as pessoas dão um jeito. E o jeito que foi encontrado nesse período foi o cangaço. As pessoas se reunirem em grupo de bandoleiros e saírem cometendo crimes para pelo menos terem o que comer. Né? E se dá para fazer uma analogia com o que acontece aqui, nos dias atuais. Né? A pessoa não tem educação, a pessoa não tem saúde, a pessoa não tem emprego, a pessoa não tem nada, a pessoa não tem um olhar do governo em cima dela, um olhar do Estado sobre a situação da pessoa. Para onde ela vai? A criminalidade. Adianta prender? Adianta matar? Que é o que fizeram lá no cangaço? Né? Não adianta, porque outros virão. O problema a raiz do problema é social. A raiz do problema é social. Atacando essa parte social, caso tivesse feito isso lá no cangaço, será que um sertão irrigado, um sertão que as pessoas tinham o que plantar, conseguiriam plantar, colher e se alimentar, elas precisariam ter ido para a criminalidade? Né? Alguns sim, porque muitas vezes a criminalidade é uma questão de índole. Independente se a pessoa tem ou não, é uma questão de índole. Porém, a porcentagem é muito menor. Não seria a maioria das pessoas iam cair para a criminalidade, né? Tendo a oportunidade, ia ser uma minoria. Essa minoria que não tem a índole, né? Que não tem a índole da moralidade, né? Então é isso, gente. Só vamos ver se vocês entenderam um pouquinho, né? Sobre o cangaço. É sobre isso. Vamos fazer algumas atividades aí sobre o período. Tem algumas fotos aí que eu vou colocar em sala, vou mandar no grupo. E tamo junto.